conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, do verso 7 ao verso 14. O texto também está sendo projetado aqui, facilitando. Se você está sem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura. Mas se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você está pela internet participando também, abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia no seu tablet, no seu celular, tá bom? E depois, e quem está acessando pelo celular, eu peço que depois desligue o seu celular, porque eu sei que você acaba recebendo WhatsApp, aquele barulhinho acaba te chamando a atenção, e você desliga da mensagem, se liga no WhatsApp, e geralmente essa informação que você vai ver no WhatsApp, você pode ver mais tarde, tá bom? E assim você foca naquilo que Deus tem para você. E às vezes você pede uma coisa importante, de algo tão essencial que Deus queria falar com você, e você acaba se desligando, tá bom? Então, faça isso, e vai ser bênção para a sua vida, certamente.
Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7 ao verso 14, eu quero falar sobre esse tema proposto que está aí nos telões laterais, mudanças que transformam a vida. Diz assim a palavra de Deus: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Mudanças que transformam a vida. Você certamente vai concordar comigo que mudar não é fácil, aliás, nunca foi fácil. Porque a mudança sempre exige uma ruptura, exige abandono de algumas coisas e às vezes é um hábito nocivo que já está instalado na nossa vida. E também exige a inclusão de algumas coisas novas, às vezes algumas coisas que ainda não estamos acostumados, habituados. E por isso sempre a mudança vai causar algum desconforto. Outra coisa importante a mencionar com relação à mudança, que a mudança ela não é algo pontual. Às vezes nós ouvimos uma mensagem aqui, ou lemos algum livro, ou lemos algum artigo, e aquilo nos impacta, e nós resolvemos então, a partir daquela leitura, ou de ouvir aquela palavra, nós decidimos mudar, mas como nada muda se nada muda, às vezes nós não nos comprometemos de forma radical com esta mudança, então essa mudança não acontece. Porque mudança não é pontual, mudança, e você grava isso no seu coração, na sua mente, mudança é um processo. Onde hoje eu mudo um pouquinho, amanhã eu mudo um pouco mais, depois eu mudo um pouco mais, e assim sucessivamente. A mudança vai acontecendo, se estabelecendo na nossa vida. Mas a mudança nunca acontecerá se nós não nos comprometemos com ela. Eu acredito, meus irmãos, que todos nós aqui, sem distinção de ninguém, todos nós precisamos mudar alguma coisa na nossa vida, nós precisamos mudar alguma área da nossa vida. Todos nós precisamos de transformações, precisamos de restauração, e algumas dessas mudanças passam pelo processo de cura. E prestem atenção numa coisa, nós somos responsáveis diretamente pelo processo de cura e de restauração na nossa vida. E muitas curas e muitas mudanças não acontecem em nós, porque nós não nos comprometemos com ela ou não fazemos nada. Eu já disse aqui algumas vezes, volto a repetir, que tão importante quanto a oração de domingo são as atitudes de segunda. Além, meus irmãos, de ser uma necessidade, a mudança também, muitas mudanças também, nós queremos que aconteçam na nossa vida. Além de ser uma necessidade, nós temos algumas áreas que nós queremos mudar, ou precisamos também, seja no trabalho, seja com relação aos nossos relacionamentos, seja com relação aos nossos hábitos pessoais. A verdade é que a maioria de nós gostaria de mudar alguma coisa na nossa vida. Isso porque nós percebemos que sempre há alguma coisa que precisa ser melhorada em nós. Mas mesmo com essa consciência de que precisamos mudar, ou de que queremos mudar alguma coisa em nós, nós nem sempre conseguimos. Isso porque nós não somos tão disciplinados como deveríamos ser. E nesse aspecto, há um fator importantíssimo que impede a mudança de acontecer. E esse fator se chama procrastinação. É quando você deixa para depois aquela mudança que precisa ser implementada hoje, que precisa começar hoje. A procrastinação, meus irmãos, é você retardar uma decisão, retardar uma mudança, e ela é fatal. Um dia desses, muitos dizem, né? Um dia desses eu farei um curso. Um dia desses eu começaria uma faculdade.
Um dia desses começarei a estudar para um concurso. Um dia desses começarei um curso de inglês, um curso de outro idioma. Um dia desses eu entro numa academia, começo a malhar. Um dia desses eu começarei a dedicar mais tempo para minha família. Um dia desses participarei mais ativamente da vida da igreja. Um dia desses começarei a entregar ou devolver o dízimo ao Senhor. Um dia desses me converto. Um dia desses eu passarei pelo batismo. Um dia desses. Mas em geral esse dia nunca chega. Porque falta a disciplina muitas vezes ou compromisso com aquela mudança. Porque uma coisa, meu irmão, é saber que você precisa mudar, a outra coisa é mudar de fato. E se essas duas coisas não caminharem juntas, eu tenho a dizer que você é um procrastinador, ou seja, deixa para depois. Outra coisa importante com relação a essas questões é que se Deus está falando com você e você está ouvindo algumas coisas com relação a algumas mudanças que você precisa colocar em prática na sua vida e você não coloca, e Deus continua falando isso e você não faz, você está em desobediência a Deus. E vai continuar do mesmo jeito. E muitas vezes vai piorar. É isso que o escritor dos Hebreus também fala sobre esse texto. Ele consegue enxergar algumas pessoas que estavam retardando algumas decisões. Estavam procrastinando. Hebreus capítulo 5, verso 12 diz assim: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Essas pessoas aqui, que o escritor aos Hebreus está falando, eram pessoas que deixavam as mudanças para depois. Eles escolheram adiar essas mudanças. E como muitos de nós também, davam desculpas para não mudar. E algumas coisas, meus irmãos, que nós precisamos mudar. E aí a mudança se torna difícil muitas vezes, porque coisas que estão enraizadas em nós, coisas que já se solidificaram dentro de nós, e que precisam então de uma ação mais forte, para que então a mudança de fato aconteça. Mas algumas vezes na nossa vida nós não sabemos como sair do estado que estamos ao estado que nós queremos. Não sabemos como sair da situação que nós nos encontramos. Mas aí existe uma grande possibilidade que Deus nos dá de mudança. Deus nos dá essa possibilidade de mudanças que vão transformar a nossa vida. E a primeira delas desse texto aqui, a primeira mudança que transforma a nossa vida é fazer escolhas alicerçadas na sabedoria. Então faça escolhas alicerçadas na sabedoria. Olha só o que diz Filipenses capítulo 3, verso 7 e verso 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo está falando aqui de sabedoria também. E tudo em nossa vida, e você vai concordar comigo, é fruto das escolhas que nós fazemos. Porque todos os dias nós temos escolhas a fazer, das mais simples às mais complexas. Das que quase não mudam nada na nossa rotina, àquelas que mudam completamente a nossa vida. O que você é hoje é fruto de uma decisão que você tomou lá atrás, no passado. Isso significa que também as escolhas que você fizer hoje vão influenciar o seu amanhã, o seu futuro. E em todo esse processo de mudança, meus irmãos, a grande alegria é que nós temos a Deus. E Deus quer fazer coisas novas em você e através de você. E as possibilidades que Deus nos dá com relação a tudo isso são ilimitadas. Não importa aí a sua condição física, não importa a sua condição social, não importa a sua idade, não importa onde você mora, mas importa a escolha que você faz, como Josué, por exemplo. Josué, com 100 anos de idade, ele reúne sua família, ele reúne seu povo, e ele toma uma decisão junto com a sua família, e ele comunica essa decisão que ele está tomando junto com a sua família, e essa decisão que tinha norteado a sua caminhada. E ele comunica essa decisão, dizendo: escolham hoje a quem vão servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Moisés também. Moisés ainda
não tinha ainda liderado o povo, mas ele tomou uma decisão tão sábia, que aquilo também norteou a sua vida. Lá em Hebreus capítulo 11 fala dessa decisão, dizendo o seguinte: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filha da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Uma decisão sábia. Então, meus irmãos, precisamos entender que toda mudança que nós queremos colocar na nossa vida inicia com uma escolha. E ninguém pode fazer isso por nós. Deuteronômio capítulo 30, Deus falando ao povo, diz assim: diante de você eu propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Falando de escolhas também. Então, todas as escolhas, elas trazem frutos bons ou ruins. E tudo vai depender de como escolhemos. Se você quer saber um pouquinho sobre a sabedoria, você precisa ler o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele é escrito falando da sabedoria. E ele fala tanto da sabedoria que no final do livro, ele personifica a sabedoria numa figura humana para mostrar o valor da sabedoria. E lá no capítulo 4, versos 6, 7, 8, dizem assim: não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria, a sabedoria está dando um conselho, olha só, o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Mas muitas pessoas têm desperdiçado suas vidas e tomando decisões equivocadas, erradas, decisões sem sabedoria. Algumas pessoas, e talvez você já fez isso, e sirva de alerta para você, algumas pessoas tomam decisões no meio do calor, no meio da emoção, e nunca uma decisão pode ser tomada no meio da emoção, porque essa decisão geralmente não vai ser a mais sensata, a mais correta. No calor da discussão não se toma nenhuma decisão, no calor da emoção também. Deixa eu dar um exemplo, aliás, 2 exemplos aqui para você entender o que eu estou falando. Alguns casais discutem. E ali no calor daquela discussão, um deles fala para o outro: olha, o nosso casamento acabou. Aquela decisão não foi a correta, porque estava ali no calor da emoção. E aí, passado o tempo, acaba se arrependendo, ou até mesmo acaba separando, o que não devia acontecer, mas tomou aquela decisão, uma palavra sem sabedoria no meio de uma emoção. Outro exemplo também, a pessoa tem uma discussão, ou tem um momento ruim lá no seu trabalho. Aí, em função daquela emoção, daquela discussão, ou daquele momento ruim, ele pede então o desligamento da empresa. E ele sai da empresa. Tomou uma decisão errada. E aí acaba se arrependendo, acaba colhendo frutos amargos em função daquela decisão. Então, meu irmão, minha irmã, nunca tome uma decisão no calor da emoção, porque geralmente essa decisão não vai ser a mais correta. Nenhuma decisão pode ser tomada dessa forma. Mesmo que seja uma emoção boa, não estou dizendo só as emoções ruins, não. Mesmo que esteja no meio de uma emoção boa, bacana, a decisão tomada ali, geralmente não vai ser a mais correta. Porque serão decisões que não estarão alinhadas à vontade de Deus. E por isso as consequências serão desastrosas. E quantas pessoas, e talvez você vai se enquadrar nisso, se arrependem de uma decisão tomada lá atrás, e hoje colhem frutos amargos, e às vezes decisões que não tem como voltar atrás mais. Eu morei durante um tempo, 8 anos, morei no Rio Grande do Sul. Pastoreei na Igreja Batista da Comunhão, no Rio Grande do Sul. E quando eu viajava para a casa dos meus pais, do Paraná, tinha ali no Rio Grande do Sul, porque lá no Rio Grande do Sul tem muitos argentinos que viajam. Eles vêm para as praias do Brasil, e na época de janeiro, então, muitos argentinos viajando. E tem algumas placas em espanhol, para que eles possam observar. E uma das placas que eu nunca mais esqueci, é uma placa que está escrito: em dúvida, não se adelante. Ou significa, em dúvida, você não ultrapasse. Porque eles acabam correndo bastante. Então, se você está em dúvida, e essa aplicação que eu quero fazer aqui, está em dúvida, não tome essa decisão. Espere Deus sinalizar, espere Deus apontar, espere Deus direcionar o caminho, uma direção. Está em dúvida,
Não faça nada, pare. Provérbios capítulo 3, verso 5, é um texto muito conhecido, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Aqui está dizendo muito claro, meus irmãos, que nós temos que confiar em Deus e não na nossa capacidade. E às vezes nós achamos que nós temos essa condição, essa capacidade de tomar decisões, e tomamos decisões totalmente erradas. Porque a pessoa que confia apenas nas suas próprias decisões, geralmente vai estar fora do alinhamento da vontade de Deus, e por isso são decisões erradas. Agora, meu irmão, não importa a situação que você esteja hoje, talvez você tenha tomado decisões erradas, e hoje colhe frutos difíceis, amargos. Deus quer tirá-lo de onde você está, e colocar num lugar seguro. Se você tomou alguma decisão errada, está colhendo esses frutos difíceis, não se arrependa, mude o rumo da sua vida, e coloque Deus na direção da sua vida, na direção de todas essas decisões que você precisa tomar de hoje por diante. E essa é a primeira lição desse texto aqui, é para que as mudanças transformem a nossa vida, façam escolhas alicerçadas na sabedoria. Mas a segunda lição, além de fazer escolhas alicerçadas na sabedoria, mude a sua forma de pensar. Olha que interessante o texto de Romanos, capítulo 2, verso 2, diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por trás de tudo que você faz está um pensamento. Todo comportamento ele é motivado por uma crença. E cada ação que fazemos é induzido por essa crença que está em nós. Mas isso não é novidade. Há milhares de anos a Bíblia já falava sobre isso. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz assim: tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Às vezes, meus irmãos, nós tentamos mudar um comportamento nosso e não conseguimos. E ouvimos uma expressão, e muitas pessoas dizem isso: olha, você precisa ter força de vontade. E aí nós temos força de vontade, adquirimos essa força de vontade, mas somente a força de vontade não é suficiente para produzir uma mudança duradoura. Ela produz alguma mudança, sim, é importante, mas ela não produz essa mudança duradoura. É que essas mudanças, através da força de vontade, elas tratam dos sintomas e não da causa. Não tratam ali do problema, da raiz do problema. E nesse vai e volta dessas questões acaba provocando um estresse na nossa vida. Porque a mudança, para ser efetiva, ela precisa começar na nossa mente, mudando a nossa forma de pensar. Porque a maneira como nós pensamos, ela determina como nós vamos fazer, como nós vamos nos sentir. Isso vai influenciar as nossas ações. Olha só o que diz Efésios: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Então mude a sua forma de pensar, e você então conseguirá mudar as suas atitudes, e então conseguirá mudar a si mesmo. Porque todo comportamento ele é baseado numa crença. O que você crê determina o seu comportamento. As nossas ações, meus irmãos, são frutos da nossa crença. Então, se cremos de maneira errada, o resultado será também um comportamento errado. Então, se você quer mudar o seu comportamento, você precisa primeiro mudar aquilo que você crê. Não adianta tentar mudar o seu comportamento sem mudar a crença que apoia aquele comportamento. Então, toda mudança começa da mente. Há um ditado antigo que diz assim: semeie um pensamento, olha, começa com um pensamento. Semeie um pensamento e colha um ato. Semeie um ato e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Então, começa com pensamento, mas conclui aqui com destino. Na verdade, meus irmãos, Deus não quer apenas mudar o nosso comportamento, porque mudando o comportamento, nem sempre essa mudança é para sempre, é duradoura. Então é preciso mudar a nossa mente, porque enquanto isso não acontecer, enquanto não acontecer uma transformação na mente, o nosso comportamento não muda, o nosso jeito de ser não muda, o nosso jeito de falar não muda, o nosso jeito de lidar com as pessoas também não muda. E para que tenha uma mudança então completa no comportamento,
É preciso mudar a mente. Senão, meus irmãos, vai ser como aquela erva daninha que a gente apenas corta por cima. Ela é podada. Parece que ficou bonito, parece que ficou boa. Mas logo, logo ela vai crescer, ela vai brotar. Então é preciso arrancar ali na raiz. Porque se você não mudar a maneira como pensa, você não vai conseguir então mudar o seu comportamento e as suas atitudes. E essa é a segunda lição que esse texto aqui também nos traz. Que para que as mudanças transformem a nossa vida, mude a sua forma de pensar. Mas também a terceira lição aqui desse texto, para que as mudanças transformem a nossa vida também, foque os seus pensamentos, ainda falando de pensamentos, foque os seus pensamentos em coisas boas e não nas suas fraquezas, não nas coisas que deram errado. Escolha pensar naquilo que vai te ajudar a crescer, não naquilo que está te afundando ou vai te ajudar a afundar. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele dá uma orientação clara sobre isso em Filipenses capítulo 4, verso 8. Você consegue ler comigo esse texto? Vamos juntos, vamos ver. Finalmente, irmãos, tudo que for amar, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, penses nessas coisas. Ou seja, que essas coisas, tem uma tradução que diz isso, que essas coisas ocupem o pensamento de vocês. Aqui não se trata do pensamento positivo, não é isso. Eu não acredito nisso, eu não acredito nessa história de bons fluidos, isso não existe. O que existe, o que produz mudança, é quando nós escolhemos ocupar o nosso pensamento com coisas de Deus, com coisas boas. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está dizendo que aquilo que ganha a sua atenção, ganha a sua alma, ganha a sua vida, ganha a sua mente. E quanto mais focado você estiver nas coisas dos céus, mais os céus vai ganhar também a sua mente. É isso que Paulo está dizendo aqui. Meus irmãos, nossos pensamentos determinam a compreensão da realidade. Por isso o apóstolo Paulo aqui exorta a escolher o que pensar. Ele diz, pense nessas coisas. Porque é no campo da mente que muitas vezes nós vencemos ou nós perdemos. Porque é na mente que você crê na palavra de Deus, crê nas promessas de Deus ou crê nas mentiras do diabo. E se você estiver com a mente cheia da palavra de Deus, cheio das promessas de Deus, certamente você terá bons pensamentos a seu respeito, a seu próprio respeito. Mas se você encher a sua mente de mentiras de Satanás, você vai já começar a sua vida completamente derrotado. E se você estiver também focado nas coisas ruins que te aconteceram, se você ficar focado nas dores que você sofreu lá no passado, nos traumas que você viveu, que está vivendo, nas decepções que você sofreu, nas frustrações de não ter os seus sonhos realizados, você vai continuar, meu irmão, minha irmã, se você continuar com esse pensamento, você vai continuar preso a esse passado, e não vai ter solução. Então você precisa entender que Deus não te chamou para ficar preso a essa situação. A Bíblia diz lá em Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, Deus nos chamou para a liberdade, na verdade Deus já nos libertou, e às vezes nós ficamos presos a essas questões. Lá em Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que Cristo quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, ou seja, levou preso aquilo que podia nos prender. O Senhor Jesus já derrotou tudo isso, e nos deu a possibilidade de ver uma vida diferente, uma vida de liberdade. Então não fique preso a essas situações do passado, não fique trazendo a sua mente as decepções que você teve, as frustrações que você teve, as dores, as mágoas, as pessoas que te magoaram. Porque quanto mais você ficar dessa forma, mais você vai ficar deprimido. E quantas pessoas hoje continuam presas a um passado, presas a uns sonhos que não deram certo, presas às frustrações, presas às dores sofridas, às decepções com pessoas, às decepções com coisas que não aconteceram, e por isso não conseguem e não conseguirão ter uma vida abundante. E por isso hoje, meus irmãos, muitas pessoas ainda continuam em depressão, presas à depressão, porque só tem pensamentos que estão te aprisionando, pensamentos das coisas que perderam, e presas a esse passado tão ruim, tão difícil.
Mas quando hoje, meu irmão, Deus tem um presente de bênçãos para você. Mas as pessoas que ficam presas a isso não conseguem desfrutar esse presente de bênçãos. Então, meu irmão, reprograme a sua forma de pensar. Comece a pensar nas coisas que vão te edificar. E isso é uma opção que você tem. E quanto melhores forem os nossos pensamentos, melhor nós vamos reagir às situações que se apresentarão a nós. Melhor nós vamos reagir à vida, melhor nós vamos reagir às provações, e isso fará toda e completa diferença na sua vida. E tudo isso passa da forma que nós governamos os nossos pensamentos. Olha o que Paulo diz ainda em Colossenses. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas humanas. Então enche a sua mente das coisas de Deus. Leia a Bíblia, decore versículos bíblicos. Faça esses versículos, cole na parede da sua casa para você decorar. Coloque lá, você está no banheiro lendo esses versículos. Nós somos transformados, segundo o texto aqui, pela renovação da nossa mente. O texto que nós lemos de Romanos. Então pare de focar naquilo que aconteceu com você de destruição. Para de se tornar vítima da situação, de viver refém a essa situação. Tem pessoas que não têm outra conversa a não ser as dores que sofreu no passado. Então decida hoje, em nome de Jesus, se posicionar diante da palavra de Deus e dizer: Senhor, eu quero a partir de hoje entrar nesse processo de restauração, nesse processo de cura, um processo de mudança que traga restauração na minha vida e na vida da minha família, porque Deus, meu irmão, não te chamou para ficar preso. Deus tem liberdade para você através de Jesus Cristo, que morreu lá na cruz para nos libertar. E é assim, meus irmãos, que as mudanças vão acontecendo. Mas também tem uma quarta lição aqui desse texto, que para ter mudanças que transformam a nossa vida, foque no poder de Deus e não na sua força de vontade. Foque no poder de Deus. Filipenses capítulo 3, verso 10, diz assim: quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. A palavra poder aparece 57 vezes aqui no Novo Testamento. E essa palavra aqui é utilizada no evento mais poderoso que já aconteceu, que foi a ressurreição de Jesus Cristo. A palavra aqui, para poder, aqui é dínamos, que vem a palavra dinamite, que é o dínamos de Deus, que é o poder de Deus. E esse poder está à sua disposição para mudar a sua vida. E você não encontra desse poder em nenhum outro lugar, a não ser em Jesus Cristo. É só nele. Só o poder de Deus é que pode, de fato, promover uma mudança completa, radical na sua vida. Sabe, meus irmãos, eu afirmo com toda certeza que certamente você já tentou fazer algumas mudanças na sua vida e não conseguiu. E não conseguiu porque foi exatamente na sua força. E na força de vontade não muda, ou muda muito pouco. A força de vontade é importantíssima. Querer mudar é necessário, mas não é o suficiente. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas já tentaram parar de mentir e não conseguiram? Quantas vezes você já tentou talvez parar de olhar alguma coisa pornográfica e não conseguiu? Quantas vezes talvez tentou parar de fornicar e não conseguiu? Quantas vezes tentou deixar uma mágoa e não conseguiu? Quantas vezes tentou abandonar um vício e não conseguiu? Entra ano e sai ano e você continua com aquela situação na mesma. Você até tem vontade, mas não conseguiu, porque você está indo na sua força de vontade. E a força de vontade não é suficiente. E é muito provável, meu irmão, que você tem vontade de deixar um estilo de vida dessa forma. Deixar de viver dessa maneira. E nunca conseguiu. Então o que você precisa é colocar o poder de Deus nisso. Porque só o poder de Deus, porque Ele é forte, Ele é poderoso. E Ele pode mudar toda a situação. Só Ele pode promover uma mudança na sua vida. Só Ele tem poder para mudar a sua vida. Outra coisa, meu irmão, eu não consigo mudar ninguém. Você não consegue mudar ninguém. É muita pretensão nossa achar que nós vamos mudar o outro. Quantas pessoas casam e no namoro sabe que aquela pessoa não é da forma que ela quer,
mas ela acha que no casamento ela vai mudar o outro, vai mudar a outra pessoa e não muda. Nós achamos que conseguimos mudar o outro. A pessoa só muda em duas situações. A primeira, se ela estiver disposta, e aqui entra a força de vontade, mas a força de vontade não é suficiente. E aí entra a segunda, é através do poder de Deus. Então, se você quer mudar alguém, ou quer que alguém mude, em alguma situação que não está legal, não está bacana, você quer que seu marido mude, você quer que a sua esposa mude, você quer que seus filhos mudem, você quer que seu patrão mude, que seus pais mudem em algum aspecto, só tem uma forma, é você pedir a Deus, porque quando você vai na linha horizontal, não dá certo, então vai na linha vertical, vai até Deus, deixa Deus mudar essa pessoa, porque só Ele tem o poder de mudar. E esse poder se manifesta em duas formas. A primeira forma está aqui em 2 Coríntios 5, quando diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Esse é o ponto inicial da transformação. Quando Deus vai mudando aquela pessoa, há uma mudança, há uma transformação, Deus entra na vida daquela pessoa. Nós vimos domingo aqui o testemunho do Edivaldo, que vivia nas ruas, vivia nas drogas, e ele agora está lá na Cristolândia, sendo restaurado por Deus. E ele disse o seguinte, que não adianta os programas, o que adianta, o que funciona, é quando as pessoas encontram Jesus e recebem Jesus no coração. Porque senão ele vai e volta da mesma forma. Porque os programas não mudam, o que muda é Jesus Cristo. Então a primeira questão da mudança é essa. E a segunda está em Romanos 12, 2, desse texto que nós lemos, não se amolde ao padrão desse mundo. Ou seja, a salvação, ela é pontual, mas ela não é estática. Ela precisa ter continuidade. E a continuidade é através da santificação. A santificação nas palavras, a santificação nos relacionamentos, a santificação nas atitudes, a santificação em tudo. E é dessa forma que Deus então vai transformando. E quantas pessoas hoje querem serem transformadas, querem mudanças, têm boas intenções, se esforçam, mas não conseguem mudar. E não conseguem mudar porque não colocam Jesus. Quem sabe você esteja assim, quer mudança, quer transformação, e sabe que precisa disso, mas não tem mudado, continua do mesmo jeito. Isso acontece porque faltou o principal, meu irmão. Faltou conhecer e experimentar o poder de Deus. Paulo diz, quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição. E essa é outra lição que esse texto aqui nos apresenta. Porque esse poder, foi esse poder que levantou Jesus da cruz. Foi esse poder que abriu o túmulo e trouxe Cristo à vida novamente. Foi esse poder que abalou as estruturas do inferno. Foi esse poder que derrotou a morte. E foi por causa desse poder que levou Paulo a declarar, onde está a morte, o seu aguilhão? E ele completa de estragada foi a morte na cruz. Porque o poder da ressurreição se manifestou ali. Ali na cruz nós vimos a morte da morte. Porque o poder da ressurreição estava ali, se manifestou ali. É esse poder, esse mesmo poder, que tirou Jesus lá do túmulo, que está à sua disposição para mudar a sua vida, mudar o seu comportamento, mudar o seu casamento, mudar a sua empresa, mudar o que precisa ser mudado em você. Então é essa mudança que precisa acontecer. É escolher ficar com Cristo. Mas uma quinta lição aqui, meus irmãos, para que as mudanças transformem a nossa vida, comece a enxergar a si mesmo como Deus te enxerga. Filipenses 3, verso 10 ainda, a segunda parte diz assim, a primeira parte, mas a segunda que fala sobre isso. Quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. A maneira como você enxerga, ou que você pensa que Deus te vê, tem influência fundamental na sua vida, porque a maneira como Deus nos vê e a maneira como pensamos que Deus nos vê, podem ser duas coisas completamente diferentes. Porque Deus nos vê como filhos. Deus não retém o seu amor para nós. Deus nos aceita mesmo quando nós falhamos com Ele. Deus não procura em mim e você uma performance perfeita para poder nos amar. Ele está somente à procura de alguém que tem um coração desejoso em adorá-lo. Deus não olha se você está fazendo tudo certinho. Ele olha para o seu coração. Ele vê a motivação do seu coração em adorar a Ele. E quando fazemos alguma coisa errada, Ele nos corrige sim, porque Ele nos ama. Deus não é carrasco, Deus é amor. E nós somos considerados como filhos. Jeremias 29 diz assim, porque eu
sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Meus irmãos, às vezes nós nos enxergamos muito aquém do que Deus nos enxerga. Não enxergamos em nós também o potencial. Não enxergamos em nós também a capacidade. Mas Deus colocou em nós algo dele, colocou em você algo dele, colocou o Espírito Santo de Deus em você. Olha que coisa maravilhosa. Então, quer mudança na sua vida? Comece a enxergar a si mesmo como Deus o enxerga. Eu quero concluir essa palavra desta noite dizendo que cada um de nós, independente da situação que esteja vivendo, cada pessoa pode passar por um processo de mudança. E essa mudança, para essa mudança, precisa fazer as escolhas alicerçadas na sabedoria. Precisa mudar também a forma de pensar. Precisa focar seus pensamentos nas coisas que edificam, nas coisas boas e não nas coisas que deram erradas. Precisa também focar no poder de Deus e precisa também olhar para si mesmo como Deus olha. Mas essa mudança, como eu disse no início, ela não é uma casualidade. É preciso ser intencional, é preciso ter intenção. Mas também a intenção sozinha não é suficiente. É preciso ser agregado às práticas, mas também a prática não é suficiente. Tem que ter ação de Deus nesse negócio. Mas muitas vezes nós queremos mudar, até fazemos algum esforço para que isso aconteça, mas essa mudança não acontece porque nós deixamos para depois. Então meu desafio nesta noite para você, você tem alguma coisa que precisa mudar na sua vida, né? Comece hoje mesmo. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Não fique marcando, adiando as datas, mas comece hoje mesmo, porque a procrastinação, como eu disse no início, ela é fatal. Ela é fatal. Infelizmente nós fazemos isso muitas vezes. Muitas vezes. Mas que Deus nos abençoe. Que você possa experimentar essas mudanças que estão à sua disposição. Porque Deus quer que nós mudemos em muitas áreas. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor com esta canção. Enquanto estivermos louvando a Deus com essa canção, eu gostaria de orar com você. Se Deus ministrou ao seu coração nesta noite, a palavra dele entrou no seu coração, e você tem algo que você quer mudar, que você precisa mudar, que você sabe que não está de acordo, não está alinhado à vontade de Deus, você tem se esforçado até, mas você não tem conseguido mudar e quer que eu ore por você também nesta noite, eu quero convidar você a sair do seu lugar, vem aqui à frente, e no final então nós vamos orar juntos a Deus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em
Ó Deus, nós louvamos. Ó Deus, continuamos em louvor e adoração, Senhor, Pai, pela Tua presença, pelo Teu cuidado. Ó Deus, pelas bênçãos que Tu tem derramado sobre nossas vidas. E agora, Deus, Teu povo está aqui Te adorando, ó Pai. Muitos aqui à frente, ó Pai, porque entende, ó Deus, que há algumas mudanças importantes e necessárias a serem realizadas em suas vidas. E nós pedimos, ó Deus, que reveste cada um deles com a unção e com o poder do Senhor, para que essas mudanças, ó Deus, de fato aconteçam e possam, ó Deus, através delas também, outras pessoas serem alcançadas com essas mudanças. Continua abençoando o Teu povo, ó Deus, abençoando cada um que está aqui nesta noite. É a nossa oração, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.